Como é que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, Rui Galhardo nunca foi assessor do Dr. Jonas Malheiro Savimbi. E Galhardo, a valiosa tábua, por graça, campo, tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega da você, a TV que não bajula você, mano. E a família? Segundo estava aqui o site, né? Lil Pasta News, é isto mesmo. Rui Galhardo nunca foi assessor do presidente, ou melhor, do Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Tá a entender, família? E a Galhardo nunca foi quadrocênio algum, e muito menos assessor do Jonas Malheiro Savimbi. Não tem estaleca para tanto, como chefe de cozinha, pela mão de Zé Pedro Catiumbo, veio para Lubito trabalhar na recuperação do Hotel Grão Tosco no Lubito em 1991 e 92. Fugiu do conflito pós-eleitoral para Portugal. Andou pela representação da UNITA em Lisboa ao tempo de Adalberto Costa Júnior e Carlos Morgado. Antes disso, em 1998, ficou pendurado no Andulo, onde foi pedir uma fortuna para investir num projeto em que o Dr. Savimbi dividou de longe de uma burla. Retido por um bom tempo, foi despachado do Andulo para Portugal num dos últimos voos antes do reinício do conflito. Não tem inscrição validada ou válida na UNITA e não paga cotas há pelo menos há mais de 20 anos. Deus que me perdoe se ele provar o contrário. Regressou a Angola e passou por explorar um restaurante em Cacoaco, né, em 2004 e 2005. Casou-se com uma prima da irmã do general Miala, com a qual teve 2 filhas, né, e abriu prontos a comer no Ambo e Benguela, né, que faliram. Saiu de Luanda há uns 5 anos falido e sem ter que comer. Passou pela cozinha de um hotel na Guiné, enquanto chefe da cozinha, com o congresso da UNITA anulado na Calha. Vimos-lo ao lado de Zé Pedro Catiungo numa companhia indiciosa contra Adalberto da Costa Júnior. Nunca mais parou. Pedófilo, mentiroso, compulsivo, iletrado, bígamo, assassino. Hoje, do falecido Galhardo, diz que é consultor de hotéis em Angola, razão pela qual tem um carro novo Jetour branco, com o motorista, apartamento no Quilamba e dinheiro com que atrai os seus obedientes. Toda a mídia estatal, do nada, está aos seus pés sempre que resolve ou é mandado atacar Adalberto da Costa Júnior e a UNITA. Fonte... Lil Pasta News. Agora, o Lil Pasta News também acrescenta aqui dizendo, né, por intermédio do Graça Campo, Galhardo, a valiosa tábua. Fonte Lil Pasta News. Vamos lá ver aqui a matéria completa. Já é comovente o desesperado esforço da comunicação social pública de atrair alguma atenção para a fantasmagórica historieta que o vira-casaca da UNITA Rui Galhardo conta sobre si próprio. Como se sabe, o homem diz e repete que escapou por um fio de um atentado contra a sua vida, perpetrado ou mandado perpetrar por Adalberto Costa Júnior. Apesar da pretensa ameaça à sua vida, Rui Galhardo repete que estaria disposto a esquecer o assunto desde que Adalberto Costa Júnior se ajoelhasse perante ele, em pedido de desculpas. Como não houve essa penitência, Rui Galhardo promete levar a pretensa tentativa de assassinato até às últimas consequências. Aparentemente, Adalberto Costa Júnior contrai sarna por teimosia própria. Em novembro de 2020, o deputado Davi Mendes alegou que deixava a bancada parlamentar da UNITA, mas não o carro e outras benesses afins, porque Adalberto Costa Júnior não lhe pediu desculpas na sequência de pretensas ameaças à sua integridade física feitas por jovens que saíram às ruas para se manifestar contra as condições de vida no país. Às televisões, Davi Mendes alegou, primeiro, ausência de solidariedade de Adalberto Costa Júnior e, depois, divergências de pensamento. O hoje especialista do regime para a UNITA disse-se bastante magoado por Adalberto Costa não haver condenado publicamente insultos que lhe teriam sido feitos pelo ativista Hitler Samussuku. Adalberto Costa não pediu desculpas e Davi Mendes mudou-se, com armas e bagagens, para a trincheira contrária. Em setembro passado, televisão pública e TV Zimbo anunciaram no mesmo dia que deixariam de cobrir as atividades da UNITA e que a decisão só seria revertida se a direção do Galo Negro, ao mais alto nível, lhes pedisse desculpas. Menos de uma semana depois,
As duas estações televisivas levantaram a absurda exigência porque, a partir do Kwanza Norte, onde se encontrava em visita de trabalho, o presidente João Lourenço ordenou que as partes se entendessem. Na semana passada, o transfuga Rui Galhardo repetiu a receita: se Adalberto Costa Júnior se prostrar aos seus pés, em sonoros pedidos de desculpas, ele releva a tentativa de homicídio a que diz ter escapado por um triz. Sucede que na narrativa do transfuga, a que as televisões públicas tanto se esforçam por dar alguma consistência, nada bate certo. Embora reclame para si algum cargo relevante na estrutura da UNITA, de que a generalidade dos militantes do partido nunca ouviu falar, Rui Galhardo não foi convidado às festividades oficiais do aniversário da organização no UIJ. Na historieta que contou à comunicação social, ele disse que foi a UIJ por conta e risco próprios. Percorreu de carro os perto de 300 km que separam Luanda do UIJ para ir a um ato a que não era convidado. À comunicação social, um responsável da polícia do UIJ, que assegurava o comício da UNITA, disse não ter registado nada que justificasse a intervenção policial. Embora a hipotética tentativa de homicídio tivesse ocorrido na jurisdição do UIJ, Galhardo não acionou os órgãos judiciais locais. Guardou o show para Luanda, onde já tinha garantida a cobertura das televisões superiormente orientadas. TV Zimbo e TPA reservaram ao transfuga da UNITA uma cobertura inédita. Apesar de todo o empenho das televisões e de quem neles manda, o jornalista e jurista Felisberto Manuel da Costa, vulgo Quinito Costa ou Kajim Bangala, reiterou que no topo das empresas de comunicação social públicas está o titular do Poder Executivo, a quem a nossa atípica Constituição concedeu o poder de nomear e exonerar quem ele quiser. A única coisa que bate certo nessa historieta inventada por Rui Galhardo é a sua convicção, e a de quem lhe paga, de que os angolanos são um bando de mentecaptos, que aceitam e acreditam em qualquer patranha. Num post publicado sábado, Sousa Jamba revela detalhes da perseguição de Roberto Mugabe Murganto Tsvangirai, um antigo líder da oposição zimbabueana que ameaçava o falecido tirano. Um mercenário israelita contratado por Mugabe para emprestar alguma consistência à perseguição ao adversário político, atribuiu a Tsvangirai um aparato sexual movido a turbo, que trabalhava incessantemente nas 24 horas do dia, violando, estuprando e engravidando mulheres. Mas apesar de disseminarem com entusiasmo as mentiras do mercenário israelita, televisão alguma foi capaz de mostrar o rosto de uma única mulher que tivesse sido estuprada por Tsvangirai ou de único bebê que resultasse de relação sexual não consentida. Não obstante a ausência de provas, a antiga Loma de Mugabe não hesitou em sair às ruas em ruidosas manifestações de condenação ao ímpeto sexual de Tsvangirai. Presume-se que algumas mulheres se juntaram às manifestações movidas pelo ciúme, despeito ou pela inveja. Em Angola, apenas Davi Mendes, ele próprio também um transfuga, sustenta a patranha de Rui Galhardo. Não tanto porque acredite nela, mas porque ele e sua família acumulam milhões à custa dela. Não obstante a ausência de qualquer consistência, não há a menor dúvida que, a determinado momento, o regime haverá de mobilizar alguns dos seus mais proeminentes membros para deporem, em tribunal, a favor de Rui Galhardo. Depois da reviravolta da semana passada na Procuradoria-Geral da República, não tarda as ruas do país serão tomadas por hordas de homens e mulheres ensandecidas. Alguns setores do regime tomam a historieta de Rui Galhardo como um caso de vida ou de morte. Ao transfuga, o regime deu a Hercule a tarefa de se constituir no derradeira parede à participação de Adalberto Costa Júnior no próximo pleito presidencial. Nos seus múltiplos e desesperados esforços para colocar Adalberto Costa Júnior na situação de fora de jogo, o regime apostou tudo, incluindo a descredibilização da comunicação social e da justiça, dois importantes pilares do Estado democrático de direito. Depois do muito constrangedor e embaraçoso marcha atrás a que foi obrigada,
como contestar a decisão do Tribunal Constitucional de Espanha de negar a extradição do angolano Carlos Panzo com base na constatação de que a Procuradoria-Geral de Angola recebe instruções do Presidente da República. Em toda a história de Angola, jamais as instituições republicanas foram usadas tão ostensivamente como tapetes do poder político. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se as curtiram, sabe fazer, se inscreva no canal, ativa as notificações, partilhe o vídeo, comenta, porque também é notícia. Vocês não sabem, estão a saber a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família neta, a família de J-Lo continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, que essa opinião que é muito importante. É tu, mulher, é tu, mela, até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajou lá você, maniga.